Um garoto americano caiu acidentalmente na água e se afogou para salvar sua tia. Mas 32 anos depois, Mike miraculosamente acordou em um campo de arroz na China. Ele saiu do campo de arroz em grande confusão. Ele não sabia por que estava ali. Apenas caminhando até o mercado, uma mulher chinesa gentil o viu muito perdido e se aproximou dele, perguntando: "O que há com você?" O homem ao lado disse que estava disposto a ajudar o garoto. O garoto ficou agradecido pela preocupação repentina. Quando ele perguntou ao garoto onde estavam sua mãe e seu pai, diante do ambiente e do sotaque desconhecidos, o garoto não conseguiu se lembrar de nada e desmaiou. Finalmente, com a ajuda da polícia, entraram em contato com a embaixada do Zezewa. Mike foi repatriado para seu país de origem. Mas o problema era que o garoto não tinha passaporte nem carteira de identidade. Então, de onde ele veio e para onde deveria ser enviado? A polícia especulou que provavelmente se tratava de sequestro ou tráfico de crianças. Mas, ao verificar todos os estados principais do Zezewa, não havia casos recentes de pessoas desaparecidas. Isso tornou o caso muito suspeito. O garoto parecia traumatizado e se recusava a dizer qualquer coisa. A única pista era que a camisa do garoto tinha Jacob escrito, que é seu nome. Com a paciência do agente John, Jacob escreveu Arcadia em seu telefone. O agente John pensou que esse seria o município natal de Jacob. Ele imediatamente contatou o xerife do departamento de polícia local, mas o outro lado disse que não havia tal pessoa. Não havia nenhuma criança desaparecida chamada Jacob no momento. O agente John estava muito confuso. Ele olhou para Mike e então discou o número do abrigo infantil e decidiu enviar o garoto para lá. Mas o garoto insistiu que tinha pais e uma casa. O agente olhou nos olhos sinceros do garoto e decidiu levá-lo para casa. Quando chegaram a Arcádia, ele pediu para Jacob mostrar o caminho. Jacob ouviu e acenou com a cabeça com um sorriso de longa espera no rosto. John ligou o carro e partiu. Eles finalmente chegaram ao destino após uma longa jornada. No sinal de Jacob, John estacionou o carro em frente à casa de uma família. Ele estacionou o carro e então foi tocar a campainha. A porta foi aberta por um homem idoso. O agente John perguntou ao homem: "Seu filho desapareceu, senhor?" O homem respondeu que seu filho havia morrido há 32 anos. O agente John de repente mostrou uma expressão de surpresa. Aparentemente, ele deve ter procurado no lugar errado. Ele pediu desculpas e pretendia ir embora. Mas naquele momento, Jacob, que estava escondido, de repente correu pelas escadas, gritando por seu pai e pulando nos braços do homem idoso. O pai achou que estava alucinando na velhice. Como isso poderia ser? John estava completamente perplexo. O que diabos está acontecendo aqui? Nesse momento, a esposa do homem ouviu o som e saiu. Assim que ela viu seu filho Jacob, ficou instantaneamente atônita. Ela não poderia imaginar que seu filho, que havia morrido há 32 anos, apareceria de repente. Ela deu alguns passos para trás e murmurou suavemente o nome de seu filho, Jacob. Ela então trouxe seu filho para dentro, enquanto seu pai George estava na porta para contar ao agente John sobre o afogamento de seu filho no rio quando ele tinha 8 anos. Ele se recusava a acreditar que seu filho, que estava morto há 32 anos, pudesse voltar à vida. Mas Jacob era exatamente o mesmo de quando se afogou e estava até usando as roupas exatamente como quando morreu. A mãe lentamente se ajoelhou e estendeu a mão para tocar a bochecha de seu filho. Ela olhou para seu filho com atenção. Ela não esperava que o filho de 8 anos não tivesse mudado nada, mas ela havia envelhecido incrivelmente. Eles pareciam mais com avós. A mãe estava muito feliz por ter seu filho de volta, mas o pai parecia muito triste. O retorno repentino de um garoto que havia estado morto por 32 anos era uma bênção ou uma maldição para a família. Este é realmente seu filho. Sua ressurreição repentina após 32 anos de morte foi um choque para seus pais. Ninguém sabe o que isso significa. Assim como a polícia questionou, John encontrou uma foto de 32 anos atrás. Ele pegou seu telefone e tirou uma foto. Não muito depois, o xerife ouviu a notícia e veio imediatamente. Desconhecendo a verdade, ele repreendeu John, dizendo: "Por que você diria que o filho dele ainda está vivo, o que o deixará muito triste?" O irmão correu para dissuadi-lo. Nesse momento, Jacob apareceu repentinamente e cumprimentou calorosamente o xerife. O xerife congelou em seu lugar. Ele estava prestes a se aproximar para confirmar que não era um fantasma, quando Jacob de repente caiu e teve uma convulsão generalizada.
John correu para pegar o garoto e o levou ao hospital local e chamou uma médica, instruindo-a a verificar cuidadosamente se o garoto havia sido abusado. Quando a médica colocou o estetoscópio no peito de Jacob, ela descobriu que não conseguia ouvir nenhum som. A médica pensou que o estetoscópio estava com defeito. Então ela o pegou e o bateu algumas vezes antes de ficar claro. Ela colocou o estetoscópio novamente no peito de Jacob para checar, e só então ouviu o batimento cardíaco. Do lado de fora da porta, o agente John estava ao telefone com sua supervisora feminina. A supervisora soube que os pais do menino estavam na casa dos 60 anos e sugeriu que eles fizessem um teste de DNA. Se os resultados não corresponderem, Jacob deve ser trazido de volta. Ao desligar o telefone, John providencia para que um médico faça um teste de DNA neles. À noite, Jacob fica em frente à janela, olhando para a luz do lado de fora. Antes que os resultados do teste retornem, Jacob desaparece repentinamente e misteriosamente. A polícia e o pai procuraram por um longo tempo e finalmente encontraram a criança na floresta. Mas Jacob viu seu pai e correu para a floresta. John temia que seu filho sofresse um novo acidente, então o perseguiu. Ele continuava relembrando as imagens calorosas de sua juventude quando brincava com seu filho. Esse tempo feliz era muito nostálgico para ele. No entanto, mais de 30 anos se passaram. Ele está realmente velho e sua força física é claramente insuficiente. Jacob correu até um buraco na árvore e parou para puxar o brinquedo que havia escondido ali. Este é exatamente o que seu pai lhe deu na época. Apesar dos muitos anos que se passaram desde que seu filho voltou dos mortos, Jacob ainda parece ser o mesmo menino de antes, ingênuo e inocente. A mãe o trata como um bebê, e ela daria qualquer coisa, inclusive sua vida, se apenas seu filho pudesse voltar ao seu lado. Mas John sempre permaneceu sóbrio e racional, e sempre sentiu que Jacob era estranho. Ele sentia uma ponta de estranheza no filho, especialmente o aumento na alimentação, muito parecido com um fantasma muito faminto. Era incrível que ele pudesse comer a quantidade de vários homens adultos em uma refeição, mas a mãe não se importava muito. Ela ignorava deliberadamente esse comportamento. John, para descobrir a verdade do que estava acontecendo, pediu para Jacob relembrar as memórias anteriores. Jacob se lembrava vagamente de que estava tentando salvar sua tia, mas um pé escorregou e ele caiu no rio, e a correnteza forte o arrastou diretamente. Em vez disso, sua tia foi agarrada por um homem na margem. Quando ele acordou, de alguma forma apareceu em um campo de arroz na China. Mas George está muito suspeito disso. Ele sempre sentiu que o Jacob que retornou não era seu filho. Ele havia enterrado seu filho com suas próprias mãos, e a lápide ainda estava lá. Para descobrir a verdade, o agente John teve uma ideia ousada. Eles foram até a lápide de Jacob, prontos para abrir o caixão e ver se o corpo ainda estava lá dentro. Quando abriram o caixão naquele momento, ficaram muito chocados, porque no caixão do menino Jacob, os ossos ainda estavam lá. John ficou instantaneamente surpreso. As roupas no corpo e as roupas que Jacob usa agora são exatamente as mesmas. Se o menino deitado no caixão era Jacob, então quem era o menino em casa? John cortou deliberadamente um pedaço da gola para comparar, exceto pela novidade do velho, mas eram exatamente iguais. O que diabos está acontecendo aqui? Isso não faz sentido algum. Naquele momento, o menino Jacob apareceu e perguntou a John se ele estava deitado no caixão. John estava preocupado em assustar o menino e mentiu deliberadamente para ele, elogiando Jacob por suas ótimas habilidades com a bola. No dia seguinte, a mãe levou seu filho Jacob ao campo para jogar futebol. Eles se divertiram muito. Mas depois de um tempo, outros pais chamaram seus filhos para longe. Na opinião deles, Jacob havia se tornado um fantasma de muito tempo atrás, e parecia que a ressurreição do menino havia perturbado os moradores da cidade. Tarde da noite, as crianças da cidade brilhavam uma lanterna através da janela de Jacob. Jacob ficou assustado e teve uma nova convulsão. John não aguentou e imediatamente saiu do seu quarto para espantar as crianças. Mas poucos dias após a ressurreição do menino, na cidade há um segundo homem de volta dos mortos. Ele morreu de um ataque cardíaco há 13 anos e seu corpo foi cremado. Um altar preto estava lá, mas o homem apontou para ele e disse à sua filha Ana que não era ele. Vendo seu pai, Ana só pode acreditar em suas palavras. Mas o irmão suspeita que esse pai é falso. Agora, 2 pessoas retornaram dos mortos. O desejo do agente John de descobrir a resposta se tornou mais forte.
Então, no dia seguinte, acompanhado por uma médica, eles encontraram o rio onde Jacob caiu na água. Após a ressurreição, o homem leva uma pá para a floresta para cavar o solo com um marcador. Descobrimos que há 13 anos ele roubou um caminhão de dinheiro com seu comparsa. Ele enterrava todo o dinheiro na floresta. Devido à grande excitação, teve um ataque cardíaco súbito e morreu. Agora, após a ressurreição, o homem só queria encontrar o dinheiro de volta para seus filhos. Mas ele cavou por meio-dia e não encontrou nada. Ele suspeitou que seu comparsa havia levado o dinheiro. O homem ficou tão furioso que foi até a casa do parceiro com um martelo para perguntar onde estava o dinheiro. O comparsa queria o dinheiro, mas não a vida. O homem matou seu comparsa com raiva e, em seguida, roubou o caminhão de dinheiro novamente da mesma maneira que fazia 13 anos atrás. Ele queria deixar o dinheiro para sua amada filha. Mas agora há vigilância em todos os lugares, e antes que ele possa dar o dinheiro para sua filha, ele já está cercado pela polícia. A filha também perdeu seu emprego por causa do crime de seu pai. Ela corre para a prisão para brigar com seu pai. O homem se torna mais violento devido à falta de compreensão de sua filha. John foi à prisão para encontrar algumas pistas com o homem. Mas no momento em que John se virou para pegar água, o homem que voltou dos mortos desapareceu. Ele investigou a vigilância e não conseguiu encontrar nenhuma pista. Então, o que aconteceu com ele? Será que Jacob desaparecerá como ele também? Fique ligado para saber. Curta e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este e não se esqueça de ativar suas notificações. Isso realmente ajuda o meu canal. Obrigado por assistir.